Então, assim, voltando à questão do Sêneca, dando continuidade, que foi falado, a gente ainda continua na parte do personagem está descrevendo seus problemas. De um certo modo, ele está descrevendo ainda a mesma coisa. Então, ele faz umas citações, ele coloca o tanto que aquilo inspira a alma dele, né? Coloca de novo o quanto ele gosta de ir no trabalho, né, de servir a população, etc. Mas que ele vê um certo problema, que apesar dele se sentir inspirado, que aquilo tocar a alma dele e fazer com que ele tenha intenções ou desejos, aspirações para coisas mais elevadas, ele sente que efetivamente, do ponto de vista prático, ele não vai para essa direção, que já é o mesmo problema que a gente tratou anteriormente, né? E ele até resume mais para o final, né? Abre aspas. Para não percorrer longamente cada situação, em todos os casos, me persegue essa fraqueza de boas intenções. Ou seja, ele cita vários autores, coloca algumas citações de fato aqui, mas sente que falta alguma coisa ali em termos do desejo dele, da intenção dele de fazer a coisa acontecer. Ele até coloca um pouco mais para frente, é, ele coloca que muitos podem sofrer de não conseguir alcançar de fato uma sabedoria porque pensam que já alcançaram uma sabedoria. De fato é verdade. Se você acha que sabe de uma coisa, você nunca vai aprender coisas novas. Isso é um princípio da educação até, para você, no sentido de você aprender novas coisas. Você já acha que sabe aquilo, você meio que já está fechado para novas ideias e querer aprender aquilo. Mas aí abre aspas para ele. Realmente olhamos com familiaridade os fatos domésticos e o interesse próprio sempre ofusca o nosso juízo. Ele coloca como é que aqui ele já diferencia, ou seja, ele vê as coisas virtuosas, as grandes aspirações, mas com um certo interesse pessoal desvirtua ele desses caminhos. Então ele pede ao Sêneca remédio para esse tipo de coisa, porque isso o incomoda. Porque logo de início a gente vê o Sêneca apresentando o teor do próprio livro, que é justamente, ele fala que essa inspiração que o personagem está pedindo, né, o Sereno está pedindo, é uma inspiração divina, que é ter uma alma inabalável, que é ter tranquilidade. O Sêneca até cita Demócritos, né, que isso é o que Demócritos vai chamar de eutimia, e o Sêneca vai chamar isso de tranquilidade. E antes de a gente colocar nessa parte, porque essa é a parte chave que eu gostaria de tratar hoje, o Sêneca faz uma alusão ao que o personagem está sentindo, e primeiro ele coloca, olha, você está na busca, você está tentando se melhorar, então isso é muito bom, então primeiramente calma, pé no chão. Não precisa dessa aceleração toda, esse desespero todo. Você, só de querer perceber as coisas, só de querer aprender, só de querer procurar, você já está no bom caminho, ou seja, você está no bom caminho. Só que você precisa dar tempo para a coisa, isso é verdade. Quantas pessoas não estão nem aí para suas mazelas? Quantas outras estão preocupadas e estão correndo? E calma. Só de você tá querendo mudar, só de você perceber que tem uma coisa que não está muito bem ajustada, isso significa dizer que você não melhorou, óbvio, mas que você está no caminho da melhora. E o Seneca coloca uma comparação que é excelente. Ele coloca, deixa eu ver se eu acho ela aqui mais fácil. Aqui. Ele coloca que essas pessoas nesse estado, né, que estão procurando se melhorar, mas estão com um certo desespero para querer melhorar. Eu comparo com pessoas que tiveram uma grande doença, foram curados dessa doença, mas agora sentem pequenas enfermidades. E só de sentir um pequeno incômodo aqui ou outro ali, já ficam preocupados, querendo procurar um médico, querendo procurar uma ajuda para isso. E o Sêneca coloca: o corpo dele, sereno, não está pouco sadio, mas pouco habituado à saúde. Isso é muito interessante. Mas o ponto em que eu queria tocar sobre isso, porque todas esses pensamentos filosóficos diferentes, de épocas diferentes, culturas diferentes, que concordam com esse certo estado de tranquilidade, é quando a gente dá um salto dessas épocas mais antigas, por exemplo, chegamos hoje nas pesquisas em relação à neurologia, neurociências, neuropsicologia, nós temos algumas evidências, inclusive de questões das mazelas atuais, que trazem justamente que determinados princípios das trocas neuronais, que são altamente excitáveis, eles é como se fosse uma porta de entrada dupla.
ele vai estar tanto uh, altamente excitável para coisas empolgantes, para grandes felicidades, como também para questões mais tristes, mais deprimentes. E como que a gente lida com isso? A própria questão da né, questão biológica, da questão neuronal, seria justamente a questão dos neurotransmissores. Há uma pequena diferença, por quê? Quando a gente olha para a dopamina que é, às vezes, vinculada à felicidade, a gente vê que a dopamina, na verdade, ela está vinculada a movimento, aquilo que te faz movimentar. Então, por exemplo, um dia você comeu um bolinho de chocolate, você gostou muito disso. Em outro determinado momento, você vai ter uma intenção, um desejo de buscar esse bolinho. E isso vai te dar uma certa sensação de movimento e de prazer em busca desse aperitivo. E aí, quando você finalmente obtém um bolinho, essa sensação some e entra outra, que agora já é outra substância, outra neurotransmissor, que seria a serotonina. E essa sim tem a ver com a felicidade propriamente dita, com a experiência do prazer e com a tranquilidade também. Onde que está o problema? Porque frequentemente, ou nem sempre, né? Você comeu um bolinho aquela vez, estava super gostoso. Você tem essa explosão de dopamina, esse desejo, essa felicidade, essa busca. E aí você alimenta esses pensamentos, alimenta essa própria busca, perseguir esse bolinho, conseguir achar, comprar para poder consumir ele. E quando você consome, você não tem exatamente a mesma experiência que a sua memória te traz. Então a gente tem uma dissonância entre esses dois neurotransmissores e os efeitos correspondentes de cada um, entre essa busca pelo prazer e efetivamente o prazer obtido. Isso gera um grandíssimo problema. Quando a gente olha para a dopamina em si, ela está muito vinculada à própria questão de depressão, com a pessoa com tristeza profunda, anedonia, a pessoa não se movimenta, não quer fazer nada, não tem vontade de nada, etc. Mas o próprio excesso de dopamina, ela também vai estar associada com as questões de um certo vazio interior. Em qual sentido? Exatamente no sentido dessa dissonância, dessa discrepância entre a pessoa querer de mais movimentar em busca de um certo prazer e quando o obtém, ele não tem uma correspondência na mesma medida da busca. O que isso geralmente leva? Ao vício. Você quer uma coisa, você quer muito aquele prazer, você obtém. E aquele prazer não é suficiente. Você quer de novo, você quer mais quantidade, você quer outras funções. Enquanto você continua alimentando essa excitabilidade, você está cada vez mais próximo de uma profunda tristeza. Isso, de fato, é recorrente em muitos casos. E muitas pessoas não percebem isso. E por isso que eu acho que essa frase do Seneca é muito interessante. Não é que essa pessoa necessariamente esteja doente, é porque ela não conhece o estado de saúde propriamente dito. Porque a impressão que se dá quando aparece desejo, por exemplo, de consumir o bolinho, é que isso é uma coisa muito boa e de fato é. É uma questão prazerosa, é uma questão gostosa. Mas quando a gente não consegue ter esse equilíbrio de percepção e de ação entre as próprias emissões daqueles aspectos internos que a gente possui, a gente fica cada vez mais numa busca altíssima e num ganho de recompensa cada vez menor. E a vida perde a cor porque você nunca obtém aquele desejo que você está sempre perseguindo. E isso, quando a gente leva em paralelo com o caso do personagem aqui, é interessante porque a gente percebeu como que efetivamente esse personagem tem uma dissonância, né, é, consigo mesmo, onde ele, não, eu quero ser bom, eu quero ser virtuoso, olha como é que eu faço isso, como que eu quero aquilo, mas meus olhos me puxam para esse lado, mas a minha intenção pessoal não está tão bem assim. E aí a gente dá esse salto, a gente faz esse percurso, né, por todos esses pensamentos filosóficos de culturas diferentes. Aqui o objeto é só um ponto filosófico da Grécia Antiga, mas a gente tem outros, como citado, por exemplo, do daoísmo, sobre essa imperturbabilidade, sobre essa tranquilidade maior, etc. Além de vários outros pensamentos também, mas efetivamente com resultados nos conhecimentos científicos atuais, nas percepções biológicas. E eu quis citar especialmente a questão desse eixo, ou melhor dizendo, dessa relação da dopamina e da obtenção do prazer, com uma diferença da busca do prazer, justamente por conta que isso
nem sempre é percebido pelas pessoas. Elas acham que, poxa, se eu trabalho demais, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que descansar, eu tenho que obter esse prazer, e aí eu tento obter o prazer, eu obtenho um pouquinho, no dia seguinte é a mesma coisa, e tenta fazer isso nas suas conversas, nas suas relações, e toda hora buscando essa coisa e nunca obtém uma correspondência efetiva à sua busca. E isso gera cada vez mais infelicidade. Ela acha, não, é porque eu tenho que buscar mais. A resposta é o contrário. Você tem que buscar menos. E por isso que o personagem que tem que conseguir esse alinhamento do que a boca dele fala, do que o olho dele vê, do que de fato existe no seu coração, aqui também tem que se ter um alinhamento dentro dessas percepções. Olha, um bolinho é bom, mas é que eu já comi um há uma hora atrás, será que eu preciso comer outro agora? E quando você começa a ter essa reflexão, a sensação da busca pelo prazer ela não some. Por isso que ela parece contraproducente, parece que a gente tem que ir para o caminho do prazer para obter essa felicidade maior, e o caso não é. Então, de novo, a gente tem algumas aspirações aqui, alguns, alguns pensamentos acerca dessa história, para além do que ela quer transmitir, trazendo isso de novo para o nosso dia a dia, trazendo de novo para o contexto não só clínico, mas além da clínica, para poder trazer isso aí para uma evolução pessoal cada vez mais importante, né, mais intensa e mais edificante.